Vou mostrar, através de um exemplo básico, como eu realizei uma busca no Twitter e realizei a mineração dos dados utilizando o Knime. Na verdade, eu estou fazendo um estudo da própria ferramenta e gostei bastante do resultado e resolvi gravar esse vídeo. Então, qual que é o resultado aqui? Na verdade, eu estou fazendo uma consulta automática, né, através da API do Twitter. Eu faço a execução de uma query, ou seja, eu busco por uma palavra-chave ou por um conjunto de palavras, e eu faço uma série de processamentos, processamento de linguagem natural, faço pré-processamento, pós-processamento, utilizo dicionários de significados de palavras, ou seja, eu pego uma palavra, por exemplo, morte. Morte é uma palavra de sentimento ruim, e aí eu classifico as palavras como negativas e positivas, e através disso é possível uma instituição ou uma empresa qualquer buscar, por exemplo, pela sua marca e construir, tentar entender como é que está a percepção dos usuários do Twitter com relação à marca. Então eu vou mostrar passo a passo aqui, mas basicamente os resultados são esses. Aqui estão divididos em dois blocos, tá? As análises positivas e as negativas, com relação ao sentimento das palavras ali descritas. Vai gerar algumas nuvens de palavras. Na verdade, isso aqui poderia ser um banco de dados, eu poderia jogar para um banco de dados ou qualquer coisa do tipo apresentado no dashboard, mas a intenção aqui é mostrar em nuvem de palavras para ficar mais fácil de ver. Então, essas aqui são palavras que foram associadas a tweets positivos, tá bom? Então, tratou, tratado, brilhante. Por que brilhante? Porque a gente usa, inclusive, um tratamento de semântica. Então, brilhante, brilhantes, todas as variantes da palavra, elas são resumidas à sua parte comum. Que é verdade, por quê? Verdade, verdades, verdadeiro, isso mais. Então, essas aqui são as principais palavras que combinaram em tweets de cunho positivo. A gente consegue ver quem foram os usuários. Então a gente vê aqui que Unimed Cuiabá e Unimed do Brasil foram as que mais tweetaram com palavras positivas. A gente também consegue ver de onde saiu qual a localização. Então a gente está vendo Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Fortaleza, Santa Catarina. E além disso a gente tem a contrapartida, né, que são as palavras de cunho negativo. Então a gente consegue ver que morte, problema, suspeita, colapso, pediu, até alguns palavrões não tem nada tratado aqui, foi exatamente do jeito que está falindo. E aí, quais os principais usuários, tá? Isso aqui eu não vou entrar muito, porque são usuários reais, os dados são dados públicos que eu colhi do LinkedIn, ou desculpa, do Twitter. E aqui de onde partiu também Rio de Janeiro e São Paulo aí na principal. Então vamos lá, como é que funciona isso aqui? Na verdade o Knime ele possui um conector do Twitter, tá bom? Então eu fui lá no Twitter e registrei meu acesso como desenvolvedor. Então você recebe um token, um API secret para você conectar. Eu fiz uma busca, tá vendo? O que eu busquei? Eu busquei os tweets mais recentes, peguei os 10 mil tweets mais recentes que continham a palavra Unimed, tá bom? Aí eu fiz alguns tratamentos e gravei isso numa tabela local do Knime. Por quê? Porque durante o processo de desenvolvimento eu não tenho que reexecutar diversas vezes a mesma consulta e o Twitter acabar me bloqueando por excesso de tentativas, tá bom? Então, isso aqui basicamente conecta no Twitter, faz uma conversão das strings para documento, tá bom? O Knime ele tem uma tratativa em documento, ele transforma aquela informação num documento e vai trabalhando as tags desse documento. E eu salvei esta tabela. No fluxo posterior, o que acontece? Ele lê a tabela do exemplo anterior, ele faz um post-tagger aqui, tá bom? O que ele faz aqui? Ele quebra essas palavras e dá um significado para ela, ou seja, ele faz uma análise, quase que uma análise semântica, tá bom? Ele usa
um tokenizer aqui, que é isso? Ele quebra em tokens e fala se é um adjetivo, se é um verbo, se é um pronome, isso pode ser utilizado lá na frente. Assim, eu quero saber todos os adjetivos utilizados no Twitter para minha marca. Então, aqui, se a gente for ver aqui, ó, eu consigo, ele quebrou isso em esses adjetivos. Eu vou colocar aqui. Só para mostrar como ele classifica esses adjetivos. Então, o que acontece? Aqui, ó, ele vai e fala, esse NM, VBD, cada item desse aqui, ele tem uma representação, tem um dicionário que faz a representação, então aqui cada um desses, ó, ele fala que isso aqui, por exemplo, ele vai falar que é um verbo, que é um adjetivo, que é um pronome, e por assim por diante. Isso a gente utiliza mais para frente no fluxo. Além disso, o que acontece? Eu estou usando um dicionário que chama LIWC, que é um dicionário em português, que ele pega palavras e coloca uma associação. Afeto, se é uma palavra social, se é positivo, positive emotion, se é uma emoção positiva ou negativa. Eu tenho até aqui, ó, cada palavra ele tem uma associação e baseado nisso aqui eu posso saber. Então, basicamente, para esse exemplo que eu peguei palavras que foram associadas a emoções positivas ou emoções negativas e usei isso durante o fluxo. Então, eu consigo pegar um Twitter e, de uma forma geral, de acordo com a quantidade das palavras ali descritas, a gente saber se aquele Twitter tem uma probabilidade de ter uma conotação positiva ou negativa, ok? Além disso, eu utilizei o OpenNLP para fazer enriquecimento da informação. O que é isso? Ele possui uma tratativa de linguagem natural para taguear e encontrar possíveis entidades. No caso aqui, a entidade que eu estou procurando pessoas, procurando locais, tá bom? Então consigo a gente, dentro de um texto, saber se ali tem uma probabilidade de conter um nome de uma pessoa, um sujeito ou mesmo uma localidade. É claro que existem outros. Também faço um pré-processamento desse texto, que é removendo pontos, stop words, número mínimo de caractere. Eu falo que tudo tiver menos de 3 caracteres pode ser removido. Número de filtro de números. Então, para a análise que eu estou fazendo, que é uma análise de sentimento, ou seja, se é um sentimento positivo ou negativo, números não fazem diferenças. Eu converto isso tudo para lowercase, para minúscula, porque na hora que eu for fazer a junção e contagem de ocorrências de uma palavra, ou seja, quantas vezes a palavra ocorreu, se ela está minúscula, se ela está maiúscula, essa grafia não faz a diferença. Eu utilizo o Small Ball Steamer para fazer análise semântica. Por exemplo, eu tenho casa, casinha, casarão, casões. Então, essa ferramenta é muito legal, porque o que acontece? Ele consegue fazer essa análise semântica e entender que tudo aquilo é a mesma coisa. Então, vai parecer tudo como casa lá. Então, a gente utiliza isso e aí eu transformo isso tudo num bag of words, que é um saco de palavras que eu vou tratar lá na frente. Então, a gente faz uma série de construções aqui na frente. O que eu faço? Eu separo o fluxo entre sentimentos positivos e sentimentos negativos, sentimentos esses que vieram da junção dos twitters com o dicionário de sentimentos que eu coloquei, o dicionário de significado de palavras, e aí por aí eu vou tratando. Aí aqui eu trabalho a frequência da palavra, calculo o TF dela, e a partir disso crio uma nuvem de palavras. Então eu sei que a palavra positiva que mais ocorreu foi tratado, saúde, cuidar, conseguir. Além disso, aí a gente faz a mesma coisa aqui para autor e para localidade. Então, por exemplo, eu posso saber quem são as pessoas que estão falando melhor da minha marca, entendeu? E aí eu consigo saber. Da mesma forma, eu consigo saber pro outro lado, para análise negativa e tudo mais. Quem está falando mais, porque se eu fosse uma marca, a marca eu poderia ir atrás dessas pessoas, entender o porquê elas estão fazendo isso. Essa é uma análise muito superficial, mas a ferramenta é sensacional. Queria compartilhar isso, eu vou compartilhar
essa transformação também, para quem tiver curiosidade de saber como é que funciona, tá aí, como se faz uma tratativa, uma mineração de texto diretamente na API do Twitter.